Olá! Onde estará o conceito que deve nortear o comportamento e postura do cristão em suas diversas nuances? A resposta está no equilíbrio e maturidade espiritual. Paulo, tratando com os Gálatas sobre um dos principais dogmas do judaísmo, disse o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Não estamos mais cativos para sermos outra vez subjugados a doutrinas e dogmas que aprisionam e geram medo, sem nenhum sentido prático ou de valor para a nossa caminhada de fé. Por outro lado, não devemos também fazer uso da liberdade que temos para satisfazer as nossas paixões humanas e dar liberdade à carne. A liberdade cristã deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A frase tudo me é lícito, mas nem tudo convém, está num contexto em que o apóstolo Paulo corrige os irmãos de Corinto. Alguns deles estavam adotando um comportamento completamente reprovável. Eles estavam se entregando à imoralidade e aos pecados sociais e ainda tentando se justificar com base no entendimento errado da liberdade cristã. A cidade de Corinto pregava uma ideia de liberdade total e alguns cristãos ainda estavam abraçando essa ideia. Um exemplo disso é que, naquela época, era comum que as pessoas se envolvessem em um tipo de prostituição religiosa. Fazia parte dos cultos pagãos o relacionamento sexual entre as sacerdotisas e os adoradores. Esse era exatamente o pano de fundo histórico que cercava os cristãos de Corinto. Esse tipo de prática estava tão enraizado naquela sociedade que era algo cultural. Festivais eram promovidos e nos templos pagãos eram oferecidos grandes banquetes à população. Como parte dessas atividades, havia os rituais de prostituição. Alguns cristãos de Corinto, mesmo depois de terem recebido o evangelho, ainda continuavam envolvidos com essas práticas. Então Paulo fez uma exposição sobre a verdadeira finalidade do corpo com o objetivo de indicar qual a visão cristã correta acerca do prazer. Basicamente, o apóstolo indica que a finalidade última dos nossos corpos é honrar a Deus. Ele também deixa claro que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. A expressão todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, revela um argumento e um contra-argumento. Nela, o apóstolo responde a uma argumentação que alguns cristãos de Corinto faziam. Tudo me é lícito. Era como um tipo de lema usado por eles. Isso aparece 4 vezes em 1 Coríntios, mas não é possível determinar sua origem. Estudiosos acreditam que talvez essa expressão tenha vindo dos filósofos gregos, e os membros da igreja de Corinto estavam se apoiando nela para explicar a liberdade cristã. Então Paulo emprega esse lema usado por eles e dá sua resposta apropriada. O argumento era: todas as coisas me são lícitas. A resposta ao argumento: mas nem todas as coisas são proveitosas. Baseados em tudo me é lícito, alguns pensavam que podiam fazer o que bem entendessem, já que eram livres em Cristo. Eles extrapolavam todos os limites e procuravam justificar seus pecados, dizendo que tudo lhes era lícito. Eles estavam confundindo a liberdade com a libertinagem. Não buscavam ter uma vida de santificação, eles se entregavam a todo tipo de imoralidade. Paulo, com a sabedoria que vem de Deus, refuta estes argumentos com o termo: nem tudo convém. O apóstolo não fez questão de proibir esse lema, mas apresentou uma interpretação cristã correta sobre ele. Ele parecia concordar com a expressão tudo me é lícito, mas tratou de colocá-la no lugar certo. Na verdade, o excesso de liberdade muitas vezes pode levar à escravidão. Eles estavam advogando para si um tipo de liberdade que os colocava debaixo da servidão de práticas pecaminosas. Por este motivo, o apóstolo diz pela segunda vez: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada.
Ele reafirma que realmente possuía autoridade para fazer todas as coisas, porém, empregando o trocadilho, ele ressalta que não deixaria que nenhuma delas tivesse autoridade sobre ele. A verdadeira liberdade se configura apenas quando nenhuma das coisas sobre as quais temos autoridade exerce domínio sobre nós. Ser realmente livre não significa nunca estar sujeito às leis naturais e morais. O pecado simplesmente transmite uma ideia ilusória e mentirosa de liberdade. A única maneira de não estar sob a servidão do pecado é estando sob a servidão de Cristo. Uma pessoa pode exercer a liberdade cristã livremente em todas as coisas, desde que isso ocorra em comunhão com Cristo. Esse entendimento deve reger nossa vida em todos os aspectos. Se entendermos isto, realmente poderemos declarar de forma pessoal: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Graça e paz.